3h40 da manhã, dia 20, sábado. Aqui 2 e pouco, tocou o alarme da Defesa Civil para quem está na capital, berrando no celular e ninguém dorme. Mas é nessas horas que a gente para, reflete e escreve. Acabei de escrever um capítulo que fala sobre o abandono na filosofia estoica. Abandonos afetivos, o vazio existencial, a busca de sentido e a noite escura da alma. É o capítulo 12 desse livro. Você já sentiu aquela estranha sensação de que algo está faltando, mesmo quando aparentemente nada falta? Eu conheço uma pessoa que está passando por esse período. Por esses dias ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me perguntou qual é a resposta para isso que eu sinto. Esse vazio mesmo tendo tudo. Eu falei em resumo o que é que eu vou explanar e no capítulo do livro eu coloquei com mais precisão. Eu preciso dividir isso com a galera dos grupos de WhatsApp, porque somados somos todos mais de 1000. Eu acredito que até em 2 semanas eu lance esse e-book nas plataformas. Talvez você tenha uma família, talvez você tenha um trabalho, talvez você tenha conquistado estabilidade financeira, reconhecimento profissional e objetivos que um dia pareciam distantes. E ainda assim, em alguns momentos de silêncio, quando o celular para de tocar, quando a televisão desliga, quando as distrações desaparecem, surge aquela pergunta desconfortável: é só isso? Ainda mais quando estamos passando por esses vazios existenciais. Esse sentimento acompanha a humanidade há milhares de anos. Muito antes das redes sociais, muito antes da ansiedade moderna e muito antes da velocidade do mundo contemporâneo, homens e mulheres já conviviam com essa inquietação, vamos dizer assim. Reis a sentiram em seus palácios, filósofos descreverem em seus livros, santos enfrentarem suas orações, intelectuais analisarem suas reflexões e obras. No século IV, por exemplo, Santo Agostinho viveu uma intensa busca pela verdade. Buscou respostas na filosofia, nos prazeres, no conhecimento e no prestígio. Ele se tornou um dos maiores pensadores da história. Mesmo assim, continuava inquieto. Foi dessa experiência que nasceu uma das frases mais profundas já escritas. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Agostinho percebeu algo extraordinário. O ser humano não sofre apenas pela falta de bens, sucesso ou relacionamentos. Existe uma inquietação mais profunda, uma sede da alma que nenhuma conquista terrena parece saciar completamente. Chega a ser angústia. Mais de 1000 anos depois, São João da Cruz aprofundou essa reflexão e descreveu aquilo que chamamos noite escura da alma. Não se trata apenas de tristeza ou sofrimento emocional. Era uma experiência que as antigas certezas desapareciam, as referências anteriores pareciam ruir e até mesmo a presença de Deus parecia distante. Por isso o nome Noite Escura da Alma. A sua contemporânea Santa Teresa d'Ávila, ela também atravessou longos desertos espirituais e apesar das experiências místicas pelas quais ela ficou conhecida, registrou períodos em que a oração parecia seca, o consolo desaparecia e o silêncio ocupava o lugar das respostas. No século XVII, Blaise Pascal observou que existe um vazio infinito dentro do coração humano. Segundo ele, passamos grande parte da vida buscando distrações para evitar confrontar as perguntas mais profundas da existência. Trabalhamos, consumimos, nos entretivemos e nos ocupamos incessantemente, porque o medo de ficar sozinho diante de nós mesmos é surreal. Schopenhauer, no século XX, ele dedicou a sua vida a compreender a origem do sofrimento humano. Sua conclusão era desconcertante. A vida oscila continuamente entre a dor da privação e o tédio da satisfação. Sofremos quando não temos aquilo que desejamos, e quando finalmente conquistamos o que desejamos, logo descobrimos que aquilo não era o suficiente. Poucas observações explicam tão bem a vida moderna.
As pessoas passam anos acreditando que serão felizes quando conquistarem determinado emprego, um relacionamento, determinada condição financeira ou o objetivo. Quando finalmente chegam lá, sentem uma satisfação temporária e depois surge uma nova meta, um novo desejo, uma nova busca e o vazio continua. No século XX, Viktor Frankl encontrou a expressão mais extrema desse vazio nos campos de concentração nazistas. Cercado pela morte, pela dor, pela perda, ele percebeu algo que mudaria a psicologia para sempre. O ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento desde que encontre um significado para continuar vivendo. Talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem o vazio existencial como uma saudade sem nome, uma ausência silenciosa, uma nostalgia daquilo que nunca encontraram, uma sede da alma, uma solidão acompanhada, uma angústia sem rosto, uma busca sem mapa, uma ferida sem causa aparente, uma saudade do infinito, uma lembrança de algo que nunca possuímos, mas que sentimos ter perdido. Foi exatamente diante dessa realidade que surgiu Kierkegaard, pai do existencialismo. Ele percebeu que existe um ponto em que a razão já não consegue responder todas as perguntas da existência. A lógica continua sendo importante, o pensamento continua sendo necessário, mas existem questões que ultrapassam os limites da explicação racional. Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Por que continuo sentindo esse vazio? Talvez o vazio existencial não seja um defeito da alma, talvez seja um chamado. Segundo a tradição judaico-cristã, Deus formou o homem do pó da terra e ele insuflou o fôlego da vida. Existe dentro de cada ser humano uma centelha desse sopro divino. Talvez essa inquietação permanente seja justamente essa centelha procurando a sua origem. Uma parte de nós procurando retornar à fonte da qual surgiu. Uma saudade de uma plenitude que os olhos nunca viram completamente. Uma paz que o mundo nunca conseguiu oferecer plenamente. Um amor que nenhuma perda consegue destruir. Por isso mesmo, quando conquistamos aquilo que julgávamos indispensável para a felicidade e a nossa vida, continuamos sentindo algo que falta, esse vazio, essa angústia, não porque sejamos ingratos, mas não porque a vida é insuficiente, mas porque o coração humano parece ter percebido, parece ter criado realidades que o tempo não consegue oferecer, e talvez seja por isso que algumas das lágrimas mais profundas não surgem eminentemente da dor, elas surgem da beleza de um pôr do sol, da beleza de uma música, da beleza de um abraço, de um convívio, de um olhar, da beleza no momento que parece tocar algo eterno dentro de nós. Por alguns segundos sentimos que existe algo maior, algo que estava presente antes de nós, algo que permanecerá depois de nós, algo que nos conhece mais profundamente do que conhecemos a nós mesmos. Então, quando atravessar suas noites escuras, não se desespere. Nem toda escuridão significa ausência. Às vezes os olhos precisam se acostumar à noite para enxergar as estrelas que o excesso de luz escondia. Talvez aquilo que você chama de vazio seja o espaço que a alma abre para encontrar aquilo que realmente importa. É como um sino, um chamado. Não fique obcecado por respostas para todos os mistérios. Nem todas elas chegarão. E talvez nem precisem chegar. No fundo, talvez todos estejamos procurando a mesma coisa. Um amor que não abandona, uma verdade que não muda, uma paz que não depende das circunstâncias. Um lar que a morte não pode destruir. E se um dia você sentiu que perdeu tudo, lembre-se de algo. E eu concluo isso no capítulo. Enquanto permanecerem a esperança, o amor e a busca sincera pela verdade,
ainda existe uma luz acesa dentro de você, pequena talvez, silenciosa talvez, mas suficiente para atravessar as noites escuras da alma, suficiente para continuar caminhando, suficiente para encontrar o Logos, o Divino, o Todo, e ao encontrá-lo descobrir que aquilo que você chama de vazio talvez fosse apenas o início da sua busca por sentido.